Olá, alunos maravilhosos, alunos inteligentes, alunos incríveis que amam e que adoram aprender. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História, aula de número 20. Então, se é aula de número 20, você já sabe quem está falando. Não, pelo amor de Deus, produção, coloca meu nome aqui embaixo. Sou o professor Amaury Júnior, professor da CEMED, e a aula de hoje, rapaz, está ultra, hiper, mega de especial. Quer ver? Vem ler comigo o assunto de hoje. Aula 20. Eixo. As questões históricas relativas às migrações. O nosso conteúdo, os processos migratórios para a formação do Brasil, os grupos indígenas, a presença europeia e a diáspora forçada africana. 1. África e Brasil, Brasil e África, 1.1. Conceito de diáspora, 1.2. A travessia do Atlântico. Nossa habilidade, analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira. Olhando aqui para mim, já deu para ver que a aula é uma aula especial. Vamos mais uma vez falar sobre a história do nosso país. Estão preparados? Porque vem aí o nosso momento. Afinal de contas, agora é hora de estudar. E é aqui nesse cenário maravilhoso que vamos começar a nossa aula de número 20. Então vamos lá, prestando atenção em alguns pontos. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre o descobrimento do Brasil, nós falamos sobre um olhar indígena. Lembra disso? Claro que você lembra, cara. Nós falamos que os indígenas já estavam aqui antes da chegada do europeu. Pegou a informação até aí? Tranquilo, né? Quando os europeus chegaram aqui no Brasil, em que ano? Isso mesmo, em 1500, eles encontraram aqui milhares de pessoas que eram os indígenas, como nós comentamos na aula de número 19. Por aqui pelo Brasil já existiam vários indígenas que tinham o seu modo de vida, né? Eram vários grupos que tinham o seu modo de vida, tinham os seus costumes e suas culturas próprias. Nós já vimos sobre isso. E aí hoje nós vamos enfatizar mais uma vez esse ponto aqui no início da nossa aula. Essa questão indígena aqui no Brasil. Quando os indígenas estavam por aqui, que os portugueses chegaram, e aí começou esse diálogo de povos diferentes, de povos que tinham culturas, tinham hábitos diferenciados. Exemplo, o indígena, ele preservava a natureza, ele zelava por ela. Quanto o português, ele via na natureza, não o português em si, mas o europeu, ele via na natureza uma fonte de lucro, de grana. E aí o contato do indígena com esse povo vai trazer mudanças. Mudanças essas que vão influenciar diretamente no seu hábito. E aí impossibilita esses costumes, essas mudanças, impossibilita que os grupos indígenas eles continuem a viver do seu modo. Vai acontecer algumas mudanças. E tudo isso começou quando? Em 1500. Professor, o senhor colocou uma vez aquela imagem da chegada dos portugueses. Essa imagem é clássica, a gente já viu aqui várias vezes. Produção, então, mais uma vez, a pedido de muitos, coloca essa imagem aqui do lado. Perfeito. Essa imagem aqui retrata o momento da chegada dos portugueses no nosso país. Você deve estar falando, professor, o senhor sempre fala sobre esse assunto do indígena, sempre que a gente vai falar sobre o descobrimento do nosso país, o senhor fala sobre isso diversas vezes, se torna até repetitivo. Detalhe importante. Às vezes, para nós compreendermos determinado conteúdo, nós temos que verificar ele diversas vezes, por visões diferentes. E quando nós falamos do descobrimento do Brasil, quando nós falamos sobre a formação do nosso povo, nós precisamos ter esse cuidado. Então, por isso que muitas das vezes parece que o conteúdo está sendo repetido, mas que nada. É apenas para fixar o conteúdo com um olhar diferenciado. Beleza? Pegou, né? Você é aluno esperto, você é aluno inteligente, você é aluno leão, você sabe das coisas. Mas vamos voltar para o nosso conteúdo novamente? Então, os portugueses chegam e quem estava por aqui? Os africanos. Preste atenção. Claro que não, eram os indígenas. Os indígenas eles estavam por aqui. E aí começou a ter que acontecer uma mudança. E qual era essa mudança? Os indígenas eles são obrigados a abandonar suas terras. Não só isso, eles mudam também o seu modo de vida. E é por conta disso que muitos costumes dos indígenas se perderam. Por quê? Porque não tinha como andar as duas coisas alinhadas. Não tinha como o indígena continuar com os seus costumes com a chegada do europeu. Porque eram visões diferentes, como eu já citei. E além disso, o europeu ele buscava sempre fazer com que o índio fizesse aquele trabalho forçado.
praticamente um escravo, eram praticamente escravizados. E aí vai surgindo várias guerras entre os indígenas e os europeus. Tem uma imagem que nós já usamos aqui outras vezes que você deve lembrar. Quer ver? Quer ver? Produção, então, por favor, coloca a imagem aqui do lado. Essa imagem aqui. Essa imagem ilustra bem como era a relação do indígena com o europeu na maioria das vezes. Claro que nem sempre vai ser assim, mas na maioria das vezes esse encontro era marcado por conflito, por mortes, e quem levava pior? Na maioria das vezes os indígenas. Por quê? Porque os indígenas usavam suas armas artesanais, o arco e flecha, a lança, enquanto o europeu, por sua vez, usava arma de fogo. Então era uma guerra desigual. Pegou a informação até aí? Pegou, né? Agora vamos voltar um pouco lá para o início novamente, porque a partir de 1550 vai acontecer uma mudança do nosso país. Não basta os indígenas que são perseguidos, que são sacrificados, que são humilhados, vai chegar também agora um outro povo. E qual é esse povo? É isso aí, garoto. É isso aí, garota. Os africanos. Os africanos vão chegar no nosso país e aí vai acontecer uma mudança. Professor, agora todos irão viver bem e felizes para sempre? Claro que não, cara, porque os africanos vêm para cá forçados. E isso tem um nome. O nome disso é, preste atenção, diáspora africana. É o ato deles virem para o Brasil, para a nossa região, forçados. Pegou a informação? Não? Pelo amor de Deus, ainda não entendeu o que é diáspora? Então relaxe, porque aqui a produção tem aquela mágica maravilhosa. E essa mágica vai acontecer agora para nós entendermos o conceito de diáspora. Em 3, 2, 1, muda tudo. Aê, perfeito. Aqui nessa tela nós temos o conceito. Professor, não estou conseguindo entender direito. Então, produção, aumenta essa tela aí, por favor. Vamos lá. Diáspora, significado de diáspora. Separação de um povo de muitas pessoas por diversos lugares, geralmente causada por perseguição política, religiosa, ética ou por preconceito. Voltando aqui para mim, esse primeiro significado já basta. Diáspora nada mais é do que um povo sair de sua região de forma obrigada, de forma violenta, para ir para uma outra para realizar um trabalho forçado, que era o caso dos africanos aqui no Brasil. Eles foram tirados de suas terras, vieram para o Brasil e aqui se tornaram escravizados. Nós já falamos isso em aulas anteriores, em especial na aula 10, se não me falha a memória, que nós falamos da presença do negro no Brasil. Perdeu a aula 10? Não sabe como assistir a aula 10? Vai uma dica aqui marota. Vai no YouTube, coloca aula em casa, aula de história 10, e você vai ver lá a presença do negro aqui no Brasil. Beleza? Vamos voltar então ao nosso conteúdo. Podemos entender que diáspora africana é o nome dado a um fenômeno histórico e social caracterizado pela imigração forçada de homens e mulheres do continente africano para outras regiões do mundo. E aí eles realizavam qual tipo de trabalho? Qual? Não sabe? Ajuda aí, produção. Ajuda aí, produção. Isso, muito obrigado. Eles realizavam um trabalho forçado, eram escravizados, cara. A gente já falou aqui outras vezes, mas eu gosto de enfatizar sempre essa frase. A história, ela tem momentos maravilhosos, tem momentos incríveis, tem momentos assim que são deslumbrantes, dá vontade de a gente soltar fogos. Mas também tem momentos ruins e tem momentos macabros. E um desses momentos mais macabros que mancham a história do nosso país é quando o negro vem para a nossa região. E por que isso, professor? Quando os africanos vêm para a nossa região? Porque essa vinda para cá não era uma coisa tranquila. Era uma coisa horrível, uma coisa terrível, algo que nós não podemos nem imaginar direito como era difícil essa vinda para o Brasil. E é por isso que agora você tem que prestar muita atenção para você entender isso. Como acontecia a vinda dos africanos para a nossa região, para o nosso país? Isso acontecia através daquele navio que nós já citamos também em outras aulas. Qual navio? Navio do horror? É claro que não, cara. O nome era navio negreiro. E ali acontecia o tráfico negreiro. Para nós entendermos melhor, a produção preparou um texto maroto que vai aparecer aí na tela. Vamos lá, então. A travessia do Atlântico, o tráfico negreiro. Era uma atividade extremamente lucrativa. Presta atenção logo nessa frase, lucrativa, nessa palavra. Lucrativa. Toda vez que você vê essa palavra lucrativa, vai se referir ao quê? A grana, 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 a dinheiro.
Então essa atividade ela era extremamente lucrativa, dava muito dinheiro e atendia aos interesses da coroa portuguesa e colonos. Laços comerciais foram criados entre europeus e diferentes reinos africanos. O tráfico negreiro no Brasil está diretamente relacionado com o desenvolvimento da produção açucareira. Nós já falamos isso em outras aulas, que a expansão da produção de açúcar precisava de mãos de obras, e é por isso que os africanos vieram para o nosso país. Então vamos voltar para o texto, desenvolvimento da produção açucareira durante o período da colonização. Então, olhando aqui para mim novamente, vou explicar um pouco mais com calma para aqueles que não compreenderam também esse texto que apareceu aí. Texto fácil, texto maroto. Acontecia mais ou menos do seguinte modo. Os portugueses precisavam de mão de obras, até porque por aqui existiam apenas os indígenas. Beleza até aí? Beleza, né? Só que os indígenas começaram a não dar conta do trabalho. E depois de um tempo, eles foram até proibidos de serem escravizados. Enfim, é uma outra parte da história que fica para uma outra aula. E aí o que acontecia? Aqui no Brasil tinha uma enorme produção de cana-de-açúcar, que renderia muito dinheiro para a coroa portuguesa, porém não tinha gente para trabalhar. Então qual foi a ideia magnífica? Vamos trazer os africanos para cá. E aí é que começa a vinda dos africanos para a nossa região. Mas como Portugal fazia isso? Portugal criava laços. Laços com quem? Com reinos da África. E os próprios africanos capturavam outros africanos e vendiam para os portugueses. Pegou a informação até aí? Beleza, né? E aí esses africanos que eram vendidos vinham para a nossa região. E eles vinham aqui para quê? Para se divertir, ficarem numa boa curtindo a praia? Claro que não, cara. Eles vinham para cá para serem escravizados. Agora vamos a o que aconteceu durante esse tempo. Foram aproximadamente 12, presta atenção, 12 milhões de africanos trazidos para as Américas. E desses, 40%, cara, desembarcaram onde? Aqui, no nosso gigante país, no Brasil. Marcando a história do país com o quê? Apesar dos africanos terem vindo com toda essa malvadeza, com todo esse lado cruel de Portugal, aqui eles contribuíram bastante. Nós já falamos isso em outra aula também. Em qual aula? Acho que foi a aula 10 ou a aula 11. Perdeu? Vai no YouTube procurar depois. Eles contribuem aqui na nossa região, no nosso país, muito com a questão cultural, com a questão étnica, com a questão social e até mesmo com a questão religiosa. Mas claro que a vinda deles para cá não foi algo tão simples. Era algo terrível. E aqui nós preparamos algumas imagens para vocês compreenderem melhor. Ó a magia. Aê! Aqui nós temos uma imagem que retrata um pouco do navio negreiro. E é sobre ele que eu quero falar agora. Porque a travessia do continente africano para o Brasil era feita onde? Aonde? Em navios luxuosos? Não, cara. Era em navios horríveis e os africanos ficavam nos porões dos navios. Eles ficavam lá, cada um no seu quartinho organizado? Nada disso. Eles ficavam empilhados da maneira mais insalubre, da maneira mais desumana, da maneira mais cruel possível. Eles ficavam ali amontoados, e quando eles ficavam amontoados, eles ficavam muito, como posso falar, reféns de várias doenças. Ficavam doentes, tinham problema com a alimentação, ficavam desnutridos. E aí muitos deles sequer chegavam vivos aqui no Brasil, tendo seus corpos atirados no mar. Por exemplo, vou tentar explicar isso melhor para você que não compreendeu também como era essa crueldade. Produção, pode trocar essa imagem aqui para eu trazer uma outra explicação. Aqui, por exemplo, nós podemos entender do seguinte modo. Vou ler até rápido agora. Podemos entender do seguinte modo. Os africanos, quando eles vinham para cá, ficavam amontoados no porão do navio. E aí, quando algum tinha alguma doença, manifestava alguma enfermidade, o que acontecia? Ele era separado do grupo. O professor, ele era separado para ser tratado em um hospital? Claro que não, cara. Ele era separado para ser atirado ao mar. Porque não tinha remédio, não tinha como solucionar aquilo, então ele era jogado no mar. E no mar o que acontecia? É isso mesmo, ele morria. E muitos desses africanos morriam no decorrer do caminho. Os navios negreiros, eles eram gigantes e levavam cerca de 300 a 500 escravos no tempo de viagem.
Eles partiam de Angola e para chegar até aqui levava quanto tempo? Uma semana? Não, cara, era de 35 a 50 dias. E aí muitos africanos amontoados. Se você não entendeu isso direito, produção, coloque uma imagem para explicar melhor. Olha essa imagem aqui, cara. Retrata muito bem, eles eram amontoados. A viagem dos escravos era feita em condições totalmente desumanas, como nós já citamos, e essas situações desumanas elas eram responsáveis por uma quantidade expressiva de morte daqueles que estavam de dentro do navio. Por quê? Porque como tinha essa quantidade enorme, ia ter comida para todos? Água para todos? Claro que não, cara. A comida, a alimentação, tudo isso era bem limitado. E para você entender melhor como era a organização dentro do navio, nós preparamos também uma outra imagem para explicar melhor. Aí, essa imagem ilustra muito bem como é que acontecia. Aqui nós podemos ver que há separações de onde fica a alimentação e aonde fica os futuros escravizados, todos amontoados, sentados ali. E como é que funcionava a questão de alimentação, já que nós tocamos nesse assunto? Eles se alimentavam apenas uma vez por dia e quase não recebiam água potável. Ou seja, era uma coisa bem terrível. Eles eram aglomerados em porões com uma quantidade elevadíssima de pessoas, o que tornava muitas das vezes difícil até mesmo de respirar. E isso facilitava na transmissão de doenças. Então já deu para entender que esse navio negreiro era de fato algo horrível. Algo horrível. Certo? Mas aí você deve estar se perguntando, professor, e quando eles chegavam aqui no Brasil, por que os portugueses queriam trazer eles para cá? Ainda não pegou a informação, cara. Eu já expliquei isso aqui. Eles vinham para cá com um único objetivo: trabalharem na cana-de-açúcar. Beleza? E aqui eles eram escravizados, faziam trabalhos domésticos, faziam de tudo. De tudo. Produção, dá para trocar a imagem? Isso. Essa imagem retrata muito bem como é que acontecia. A gente já falou sobre essa imagem outra vez, mas eu quero ela de novo, por quê? Porque aqui mostra o que os historiadores colocam como uma observação muito importante. Está vendo essa quantidade de escravos? Quantidade absurda. Metade deles morriam durante a trajetória. Metade. Está vendo essa quantidade? Metade provavelmente iriam morrer. E como é que acontecia a morte? Eles eram lançados em alto mar. Exemplo, aqui um exemplo clássico disso. Professor, e quando foi que esse tráfico acabou aqui no Brasil? Quando foi que isso chegou ao fim? Isso existe até os dias de hoje? Não, pode ficar tranquilo, porque isso não existe até os dias atuais. E isso acabou no Brasil em um determinado período de tempo. Querem saber qual foi? Querem então, produção? Coloque esse texto maroto aí na tela. O tráfico negreiro no Brasil só foi proibido em 1850, muito tempo depois, né? Quando o governo imperial decretou a proibição desse negócio por meio da Lei Eusébio de Queiroz. O decreto dessa lei estava inserido dentro de um contexto em que a Inglaterra pressionava abertamente o Brasil pela proibição do tráfico negreiro. Voltando para cá, então já deu para ver que só ocorreu essa proibição por conta do quê? Dessa pressão que a Inglaterra dava em cima do Brasil. É mais um momento triste da nossa história. Mas nós podemos ver que a contribuição do negro nos dias atuais ela é gigante, como nós citamos anteriormente, na questão cultural, na questão étnica, na questão religiosa. Existem várias influências. E, professor, a gente precisa mesmo estudar sobre esse passado tão cruel, tão terrível? Claro que sim, cara, porque essa é a magia da história. Por que nós estudamos a história? Para que nós não venhamos cometer os mesmos erros do passado. E eu não falo de erros de colocar pessoas num porão, não, mas de não respeitar o próximo, de não ter empatia pelo outro. E quando você não tem isso, aí acaba que você está repetindo os mesmos erros que a sociedade já cometeu em tempos atrás. Exemplo disso é o bullying, as brincadeiras na escola por conta de cor de pele do coleguinha. Isso pode acontecer? Óbvio. Claro que não, cara. Nós já superamos, nós precisamos superar isso constantemente. Essa separação por cor, essa desigualdade, isso não pode existir. Beleza? Nós estudamos a história por conta disso, para nós aprendermos com os erros do passado
e não voltar a repetir. Então a aula de hoje foi mais ou menos isso, mas agora eu quero saber de uma coisa. Será que vocês compreenderam o conteúdo? Compreenderam? Rapaz, então quero ver. Nós fizemos aqui 2 questões marotas, questões tranquilas, e vocês vão responder com muita facilidade, tenho certeza. Produção, presta atenção no que eu estou falando e coloca aí no ar o nosso exercitando. Vamos então para a nossa primeira questão. Rapaz, essa questão está muito fácil. Quer ver? Olha só. O que podemos entender como diáspora? Letra A, uma tribo indígena. Letra B, viajar para conhecer novos lugares. Letra C, turismo. Letra D, imigração forçada de homens e mulheres. Questão fácil, questão tranquila, questão marota. Vamos para o número 2? Quanto ao tráfico negreiro, qual opção não está correta? Preste atenção que é a opção que não está correta. Letra A. Era uma viagem longa que durava de 30 a 50 dias. Letra B. Muitos dos escravizados não chegavam vivos. Letra C. Viajavam aglomerados nos porões dos navios, o que facilitava a transmissão de doenças. E letra D. Alimentavam-se 4 vezes ao dia e recebiam água potável. Essa questão também está tranquila. Agora, olhando aqui para mim, então, aluno esperto, aluno inteligente, aluno leão, responde com calma, responde com atenção. Beleza? Vou ali tomar uma água e daqui a pouco eu volto. Presta atenção e responde isso aí direito, ok? Até mais.
Voltamos agora para solucionar essas duas questões. Questão tranquila, questões marotas. Já respondeu? Tenho certeza que acertou. Vamos verificar aqui na tela. Questão número 1. O que podemos entender como diáspora? Nós explicamos essa palavrinha durante a aula, até pegamos o nosso dicionário para explicar isso. Vamos lá então ver as opções. Letra A, uma tribo indígena. Professor, essa daí eu eliminei. Se você eliminou, você fez o correto, cara, porque não tem nada a ver, não é uma tribo indígena. Vamos ver a letra B, viajar para conhecer novos lugares. Olha só que coisa maravilhosa. Significa isso? Óbvio que não. Tenho certeza que ninguém marcou a letra B. Letra C, turismo. Turismo é uma coisa que nós fazemos para conhecer também outros lugares, para passeio. Fazemos por vontade própria. Não era o caso, então também não é turismo. Só sobrou uma opção, letra D. Será que é essa? Vamos ler então. Imigração forçada de homens e mulheres. A palavra-chave aqui é a palavra forçada. Eles eram forçados a fazer isso. E é exatamente isso que significa a diáspora, em especial a diáspora africana aqui no nosso Brasilzão. Marca aí a letra D, você já marcou, tenho certeza. E para matar aquela saudade, vamos fazer aquele visto maroto? Aê! Opa, mas só podemos fazer o visto se realmente estiver correto. Vamos verificar se está certo? Aí sim, agora sim vem aquele visto gigante. Letra D, diáspora nada mais é do que imigração forçada de homens e mulheres. Perfeito, vamos para a próxima. Essa questão número 2, meu Deus, muito fácil. Olha só. Questão 2. Quanto ao tráfico negreiro, qual a opção? Agora, muita gente tem que prestar atenção nisso daqui, ó. Teve gente que errou por causa disso, produção. Não leu, não. Tem que ler aqui, ó. Quanto ao tráfico negreiro, qual a opção não está correta? Vamos para a letra A. Era uma viagem longa que durava de 30 a 50 dias. Correto ou incorreto? Tá correto, cara. O tráfico negreiro realmente era uma viagem longa que durava de 30 a 50 dias. Então essa aqui a gente elimina, porque não é o que nós procuramos. Nós estamos procurando aquela que não está correta. Letra B. Muitos dos escravizados não chegavam vivos. Professor, isso daí é verdade. Então, se é verdade, a gente também não vai marcar. Já vou fazer um xizinho aqui para nós eliminarmos. Letra C. Viajavam aglomerados. Eu falei bastante isso. Eles viajavam aglomerados nos porões dos navios, o que facilitava a transmissão de doenças. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Então, elimina também. Mais uma vez, letra D só pode ser pegadinha. Vamos ver. Alimentavam-se 4 vezes ao dia e recebiam água potável. Olha só, 4 vezes ao dia? É claro que não. Não tinha nada de 4 vezes ao dia, não. Era uma vez apenas. E água potável então, também era escasso. Então, essa aqui é a nossa alternativa correta. Letra D de novo. Vamos verificar se está correto? Perfeito, perfeito. Tenho certeza que o aluno leão, aluno maroto acertou essa questão. Aquele visto gigante, faz aí no seu caderno também. Pegou? Então é isso daí. Olhando aqui para mim agora. E aí, acertou as questões? Claro, né, cara? Claro. Mas aí você deve estar falando, professor, eu ainda estou com uma dúvida, uma leve dificuldade. Então relaxa, porque é para isso que nós temos esse próximo momento. Vem aí agora o nosso resumo do conteúdo. Voltamos para o nosso cenário da aula inicial, onde nós falamos sobre os conteúdos para fazer esse resumo. Vamos lá então. Nós começamos a aula falando dos indígenas. Lembra que quando os portugueses chegaram aqui, tiveram aquele contato com o indígena que provocou uma mudança. Mudança essa que influenciou diretamente na vida indígena, impossibilitando, tornando impossível que os grupos indígenas continuassem a viver de seu modo tradicional. Tiveram uma mudança radical. E muito dessa mudança aconteceu por quê? Pelos conflitos, pelas guerras. O professor só consegue entender com imagem. Produção, ajuda aí. Muito obrigado. Perfeito. Essa imagem que retrata muito bem essa questão de conflito entre europeus e indígenas. Esses conflitos aconteciam porque eram culturas diferentes, idiomas diferentes, ideias diferentes.
visão de mundo também diferenciada. Aí provocava vários conflitos e várias mortes. Isso aí você já sabe, né? Ah, detalhe importante, teve uma tribo que lutou firme contra esse tipo esse processo de escravização do indígena. Qual foi essa tribo? Manaós, que é o nome da nossa cidade, Manaus. O grande líder é a Juricaba, nós já falamos isso em outra aula também. Mas vamos voltar para o resumo dessa. A partir de 1550 vai iniciar aqui a diáspora africana. Ou seja, os africanos vêm para o Brasil de forma forçada. Para quê? Para trabalharem como escravos, serem escravizados. E aí além disso, com isso eles agregavam também na vida indígena, com os escravos indígenas, porque ambos trabalhavam juntos ali. E aí nós falamos que eles vinham para cá como avião. Avião? Não, cara. Navio negreiro. Olha a imagem aqui do lado. Navio negreiro. E aí a gente falou que a diáspora africana, teve até uma questão que falou sobre isso, é o nome dado a um fenômeno histórico, social, caracterizado, que tem a sua principal característica, a imigração forçada. Essa é a palavra-chave. Imigração forçada de homens, de mulheres do continente africano para outras regiões do mundo, em especial o nosso país, né? E eles vinham para cá para serem grandes empresários. Não. Infelizmente não. Eles vinham para cá para serem escravizados. A imagem aqui ao lado retrata bem esse momento, retrata bem essa situação. E aí nós enfatizamos aqui a questão do tráfico negreiro, do navio negreiro. A travessia do continente africano, que era por onde passava o navio negreiro, para o Brasil, era feita em onde? Porões, cara. Os africanos ficavam nos porões, aglomerados, empilhados de maneira desumana. Comentamos isso. E aí, muitos deles não chegavam vivos no Brasil. Eles eram jogados em alto mar, tinham seus corpos atirados em alto mar. Professor, isso aconteceu mesmo? Aconteceu, cara. Isso é a nossa história. Triste, mas é a nossa história. Imagem para ilustrar esse momento? Temos? Temos, claro que temos, cara. Essa imagem que retrata muito bem esse momento, como eles eram atirados em alto mar, aí não tinha escape e a morte era certa. O tráfico negreiro aqui no Brasil só vai ter fim em 1850, quando o governo imperial decretou a proibição desse negócio por meio de qual lei? Eusébio de Queiroz. Esse foi o nosso conteúdo bom, conteúdo maroto, conteúdo tranquilo, tenho certeza que você compreendeu. Infelizmente, chegou a hora do tchau. Então vem aí esse momento do adeus, as nossas considerações finais. Então, aqui nós encerramos. Quero deixar aqui alguns recados para algumas pessoas em especial. Vamos começar com os responsáveis. Responsáveis, vocês são peças-chave nesse momento para que a criançada, para que os alunos continuem firmes, estudando, se dedicando aos estudos. Então, por favor, vamos continuar aí incentivando esses meninos para continuarem estudando, cobrando as atividades, para que consigam continuar trabalhando suas habilidades, beleza? Quando as coisas voltarem ao normal, o conhecimento dos alunos tem que estar em dias. E falando em alunos, não poderia deixar de mandar um recado para vocês. Aluno, pelo amor de Deus, vamos ser espertos, inteligentes. Aluno o quê? É isso aí, aluno leão, que ama e que adora aprender. Vamos continuar focado nos estudos, porque quando as coisas voltarem, vocês têm que mostrar que continuam sendo os melhores. Beleza? Deixo aqui meu agradecimento ao mestre Júlio, pedagoga Ana, pessoal do CEMEAN, que dão todo o apoio e suporte no planejamento e execução dessas aulas. Fica aqui o nosso muito obrigado. Agradeço a todos que sempre mandam aquela mensagem de carinho. Isso ajuda também, esse feedback é importante, motiva a estarmos aqui. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Ah, e detalhe, a próxima aula está imperdível, cara. A aula 21 é uma das melhores aulas. E não esqueçam de uma coisa, a história. A história é uma viagem. Vejo todos vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.